Olá, estudantes! Bem-vindos à aula. Hoje iremos corrigir mais uma atividade. Hoje sobre plano cartesiano. Não se esqueçam de deixar o like e de comentar o nome para ganhar notinha extra. Então vamos lá. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado. Meu número está no grupo da sala. Então, a primeira questão pede para a gente representar vários pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado pelo eixo das abscissas e das ordenadas. Das abscissas é o eixo x e das ordenadas o eixo y. No ponto ordenado, sempre o primeiro número equivale ao x e o segundo ao y. Então, a alternativa A pede para a gente marcar o ponto ordenado 2 e 0. Então, a gente vai marcar o 2 no x e o 0 no y. Desse jeito, a marcação vai ficar em cima do número 2 no eixo y, porque não tem nenhum valor que equivale ao y, é o 0, né? E por essa questão, a gente sabe, quando tiver o x ou o y valendo 0, o valor, o pontinho, vai ser marcado em cima do outro. Então, se o y está marcando 0, o ponto vai estar lá no 2, em cima do eixo x. Agora o B, ele pede o par ordenado 6 e menos 3. Então, a gente vai pegar, fazer uma ligação entre o ponto 6 lá no eixo x e o ponto menos 3 no eixo y, que vai ser um retângulo no quarto quadrante, lembrando que começa lá em cima em sentido anti-horário. Então, a gente tem o ponto B no quarto quadrante, com x em 6 e y no menos 3. No C, pede-se o ponto ordenado 1 e 5. Então, a gente vai fazer uma ligação entre o ponto 1 do x e o ponto 5 do y. Então, a gente vai ter o ponto C no primeiro quadrante, formando um retângulozinho. Já na letra D, ele pede o par ordenado 0 e menos 1. Como eu disse lá na primeira, quando das letras equivale a 0, a gente vai ter o ponto em cima do outro número no outro eixo. Então, se a gente tem x igual a 0, a gente vai ter a marcação no menos 1 em cima do eixo y. Na letra E, a gente tem o ponto ordenado menos 2 e menos 2. Então, os dois vão valer o mesmo valor. Então, a gente vai ter um quadrado no terceiro quadrante, porque negativo e negativo é no terceiro quadrante. Na letra F, ele pede o par ordenado 5 e 0. Se tem um dos que vale 0, então a gente vai ter o pontinho marcando o outro número em cima do eixo. Se a gente tem o eixo y zerado, então a gente vai ter a marcação no eixo x, o valor que equivale a ele, então no 5. Então a gente tem um pontinho, a marcação no ponto 5, no eixo x. Já no par ordenado G, temos 3 e menos 4. Então, o x vai equivaler a 3 e o y a menos 4. Desse jeito, a gente faz a ligação entre esses pontos, obtendo o ponto G no quarto quadrante. Já a última letra, ele pede o par ordenado 2 e menos 2. O x vai valer 2 e o y menos 2. Então, a gente vai fazer a ligação entre esses pontos. A gente vai ter o ponto H no quarto quadrante também, com x igual a 2 e y igual a menos 2. Dessa maneira, se a gente for marcar todos os pontos no mesmo plano, a gente vai ter do A ao H ligando. Vai ficar dessa maneira, um pouco bagunçado, mas com treinos a gente aprende. Então, vamos lá para a segunda questão. Ela diz assim: observe o polígono regular representado no plano cartesiano a seguir. O polígono regular é um pentágono, então 5 pontos ordenados formando ele. Aí ela pergunta assim: se multiplicarmos as coordenadas do vértice desse polígono por 3,
qual será a medida do lado do novo polígono obtido? Então, a gente vai pegar um desses lados, então a gente vai pegar o lado AB, e a gente vai multiplicar os seus pontos ordenados por 3. Então, o x e o y do A, a gente vai multiplicar ambos por 3, e igualmente do B. Dessa forma, o novo polígono, A', B', C', D', E', resultante da multiplicação do anterior por 3, terá a linha com os pontos 9 e 6, porque o x do A valia 3 e o y 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. E B, 18 e 6. B', 18 e 6. Porque antes o x do B valia 6. 3 vezes 6, 18. E o y valia 2. 3 vezes 2, 6. Então, esses vão ser os novos vértices de um lado, de um dos lados. Então, logo, a medida do lado desse polígono é de... Então, a gente vai pegar um número maior, que é 18, menos o 9, que é o ponto menor. Então, é 9. 18 menos 9, 9. Então, a resposta são 9 unidades. Anteriormente, era 3. Por quê? Era 3 e 6. 6 menos 3, 3. Então, aí a gente tem o 3 multiplicado por 3, a gente tem 9 unidades. Então, a gente tem duas formas de chegar ao resultado. Então, vamos continuar. A questão 3 diz assim: a figura a seguir é um hexágono regular. E a gente... Então, vamos continuar. A terceira questão diz assim: a figura a seguir é um hexágono regular. Então, a distância entre um ponto ordenado e o seu respectivo é a mesma pontuação, é a mesma distância. E se é um hexágono, a formação dele é com 6 par ordenados. Então, ele está perguntando sobre eixos de simetria. Aí a gente vai ver como é que funciona. Em um hexágono regular, os eixos de simetria passam por cada par de vértices oposto, que é o 3, e pelo centro de cada par desses lados opostos, que é 3 também, totalizando 6 eixos de simetria. Portanto, a letra correta, a alternativa correta, é a B. Então, lembre-se, no hexágono, o eixo de simetria passa cada par de vértices opostos em 3 unidades e o centro também em 3 unidades, que vai totalizar 6 eixos de simetria. Já a questão 4, continuamos em eixo de simetria e pergunta: a imagem a seguir não apresenta eixo de simetria. Para que ela apresente o eixo de simetria, é preciso excluir. Então, a gente vai ver o que é necessário excluir para que o eixo de simetria exista. A simetria, ela representa a igualdade entre dois lados. Então, para que seja dois lados, a gente dividir a mala ao meio e os dois lados forem iguais, é necessário retirar o zíper, porque ele tem só em uma parte, e a alça lateral, porque também ela tem só em uma parte. Então, elas estão caracterizando apenas um lado, não os dois. Então, se a gente retirar essas duas partes, a gente vai ter um eixo de simetria. A quinta questão pede para a gente multiplicar as coordenadas desse barco, do barquinho que está à esquerda, por 4 e desenhe um novo barco no plano ao lado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Cada par ordenado, a gente vai multiplicar tanto o x quanto o y por 4. Então, lá, o pontinho lá em cima, o par ordenado dele era 2 e 3. Vai passar a ser 8 e 12. O abaixo, o segundo mais baixo, era 1 e 2. Vai passar a ser 4 e 8. O primeiro aí da esquerda, ele era 0 e 1, então ele vai passar a ser 0 e 4. O pontinho do meio, ele era 2 e 1, ele passa a ser 8 e 4. E os de baixo, o da esquerda, ele era 1 e 0,
Então, ele passa a ser 4 e 0. E o de baixo, do lado direito, que era 3 e 0, passa a ser 12 e 0. Então, cada par ordenado, a gente multiplica tanto o x e o y por 4. Ligando os pontos, a gente tem um novo barquinho, maior que o anterior. 4 vezes maior que o anterior. Dessa forma, a sexta questão é: o desenho que você vê na atividade 5 é uma ampliação ou redução do barco original. A gente pegou os pontos e aumentou 4 vezes cada. Então, a gente tem uma ampliação, porque a gente está ampliando, aumentando o desenho. Agora, vamos lá para a questão 7. Se você desenhar o barco original em uma malha quadriculadas que tenha 4 quadradinhos por 3 quadradinhos, com o lado medindo 0,5 centímetros, a figura será uma ampliação ou uma redução da original. Então, a gente vai passar a diminuir 4 vezes o desenho. Então, a gente vai ter uma redução. Então, a anterior era uma ampliação porque a gente estava aumentando. E dessa vez, se a gente fosse desenhar, seria uma redução. A gente está diminuindo ele 4 vezes. E de forma geral, como a medida do lado do quadradinho da malha é menor que a do quadradinho da malha original, será obtida uma redução da figura original. A oitava questão é simplesinha. Ela pede para a gente determinar os pares ordenados de seus vértices. Então, a gente vai observar. No vértice A, ou da esquerda inferior, a gente tem o x representado pelo 2 e o 4 representando o y. Então, a gente tem o par ordenado 2 e 4. O B, que é lá em cima, na esquerda, o x é representado pelo 4 e o y pelo 8. Então, a gente tem o par ordenado 4 e 8. O ponto C, que é o superior da direita, ele tem o x no 10 e o y no 8. Então, a gente tem a representação do ponto C no par ordenado 10 e 8. Por último, o ponto D, que é o inferior da direita, ele é representado pelo ponto 8 e 4. O 8 no x e o 4 no y. Então, o D é o ponto ordenado 8 e 4. Agora, vamos para a nona questão. Construa uma redução desse quadrilátero, a seguir a gente vai ver ele, de modo que a medida de cada um de seus lados seja metade da medida dos lados correspondentes do quadrilátero original. Então, como uma das questões anteriores a gente aumentou, dessa vez a gente vai dividir. Então, a gente vai pegar todos os pontos, tanto x quanto y, dividir por 2. Então, a gente tem o ponto A, 2 e 4. Então, o x equivale a 2 e o y no 4. A gente tem que dividir ambos por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o x do A agora vai ser 1. 4 dividido por 2 vai ser 2. Onde antes era 4, agora é 2. E assim vai ser nas outras 6. O B era 4 e 8. Divide 4 por 2. Fica 2. 8 por 2, 4. Então, o par ordenado do B passa a ser 2 e 4, sendo que antigamente era 4 e 8. O C, ele era 10 e 8, dividindo, a gente fica com 5 e 4. O ponto D, que era 8 e 4, passa a ser 4 e 2. E depois, a gente ligando os pontos A com B, B com C, C com D e D com A gente vai formar a figura que a gente tinha anteriormente. Só que pela metade do tamanho. A gente reduziu ela pela metade. A gente dividiu todos os pares adornados por 2. Entenderam? A última questão pede para a gente escrever os pares adornados dessa redução. Então, no A, a gente tem 1 e 2. No B, a gente tem 2 e 4. No C, 5 e 4. E no D, 4 e 2. Que a gente pegou os anteriores e reduziu. Da questão anterior, antes da gente reduzir, a gente tinha 2 e 4 no A, a gente tinha 4 e 8 no B, a gente tinha 10 e 8 no C, e a gente tinha 8 e 4 na letra D.
E é isso, galera. Até a próxima aula. Não esqueçam de comentar o nome para ganhar a notinha extra e de deixar o like. Qualquer dúvida, como eu disse no início, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Meu número tá lá no grupo da sala. Bye, bye.